Pô, que legal, hein? 3-0, né, no Nova Iguaçu. Que bom, né? Que coisa maravilhosa. Jogou demais o Flamengo, né? Mas de uma forma geral foi de novo um jogo muito sólido do Flamengo, muito consistente. E aí lembra Jorge Jesus, então até que ponto... Mas um início muito bom, né? Ó, a primeira coisa é o seguinte, é o Campeonato Carioca. Pô, tá aí, já levou. Fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente, graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Flamengo jogou no ritmo de treinamento. O time do Tite não levou gol no campeonato. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a imprensa esportiva de todo o Brasil falando sobre a vitória grandiosa do Flamengo de 3-0 sobre o Nova Iguaçu na primeira partida do Campeonato Carioca. Para aquele torcedor que é muito positivo, já considera o Flamengo o virtual campeão, porque foi uma partida muito boa e tem uma vantagem que é realmente muito difícil do Flamengo perder, né? Dificilmente o Flamengo vai tomar mais de 3 gols na próxima partida, né? O Flamengo não levou gol no Campeonato Carioca, o time titular, então não vai ser agora que vai tomar, né? Vamos ver vários comentaristas, né, jornalistas falando sobre essa vitória, trazendo detalhes e muito mais. Então já se inscreve no canal aí, deixe seu like, ative o sino e vamos agora acompanhar a repercussão aí da grande vitória do Flamengo. Essa mudança ela tem que coincidir também com o uso maior do impedimento semiautomático, porque aí facilitaria o trabalho para a tecnologia se a regra fosse mudada, em que o atacante tem que estar à frente ou totalmente à frente, o corpo dele à frente do defensor para que seja marcado o impedimento. Então teria que mudar também a questão de como é feito o VAR, teria que ser o impedimento semiautomático, não essas linhas traçadas da maneira como a gente tem aqui no Brasil hoje. Vamos pro Maracanã, porque Ray Monteiro está lá no gramado esperando a gente para contar tudo o que ele viu de mais especial, com uma visão privilegiada que ele teve hoje à noite. Conta, Ray, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Isa, boa noite, um beijo para você, um abraço pro Tomás, pro Léo, para quem nos acompanha em casa, os amigos e amigas que estão ligados no Band Esportes, desde cedinho, né? Estamos aqui no Maracanã desde bem cedo, desde as 3 da tarde, no pré-jogo, acompanhando todos os detalhes, né, do trabalho tanto do Nova Iguaçu quanto do Flamengo para a partida e depois disso, o duelo, né? Hoje eu tive uma experiência um pouco diferente, que foi acompanhar o jogo de dentro do campo, né? Geralmente a gente fica na tribuna, vê de cima, com uma visão panorâmica maior do jogo, né? Hoje eu fiquei ali ao lado da Jéssica na nossa transmissão, do lado do banco do técnico Tite, e isso nos trouxe, né, tanto para minha visualização do jogo, quanto para da Jéssica, um ponto de vista diferente, ela mais habituada a isso, eu um pouco menos, mas foi uma experiência bem legal poder ver o jogo de dentro do campo, de perto, poder ver as reações do Tite, as conversas dele com o Kleber Xavier, as conversas dele também com o seu filho, né, o Matheus, que também é o seu auxiliar. Até tem um detalhe legal, né, nos momentos das bolas paradas, por exemplo, eles trocam de função, né, o Matheus vem para a área técnica e o Tite volta para o banco de reservas, e aí o Matheus orienta tanto a defesa quanto o ataque nos momentos de bola parada. São detalhes que a gente consegue observar estando dentro do campo. De uma forma geral, o jogo teve 10, 12, 15 talvez bons minutos do Nova Iguaçu, subindo uma pressão, tentando sufocar a saída de bola do Flamengo, ou dificultar esse primeiro passe, essa construção, e tendo no Bill, né, como o Léo e o Tomás já citaram, esse escape de velocidade nas costas do Varela, muitas vezes, justamente com esse posicionamento que os dois observaram, deu para ver de pertinho aqui também, né, muitas vezes o Varela passando bastante, o Luiz Araújo fechando um pouco mais para tentar criar uma dupla ali, e o Flamengo ter uma superioridade dentro daquele setor. Isso deu, né, do ponto de vista de reação, né, para o adversário, espaços para que o Bill pudesse explorar. Depois que o Tite fez um pequeno ajuste ali, ele chamou o Varela, chamou o Luiz Araújo, conversou com os dois em um determinado momento dentro do começo do jogo, o Flamengo passou a sofrer um pouco menos e se encontrou dentro do jogo, com a solidez e a consistência que a gente tem observado nesse time do Tite, né? Uma equipe que sofre poucas ocasiões de gol. O Rossi até fez 3 defesas no jogo de hoje, algo bem raro. Nas outras 11 partidas que ele fez, ele tinha feito 10 defesas apenas no Campeonato Carioca. Hoje o seu gol foi um pouquinho mais ameaçado, sobretudo no começo do jogo. Mas de uma forma geral foi de novo um jogo muito sólido do Flamengo.
muito consistente. E adicionando, né, um tópico ao nosso debate aqui, a nossa conversa sobre o jogo, eu acho que o Flamengo também não colocou totalmente o pé no confronto de hoje, por 2 aspectos. O primeiro deles é que eu visualizo que isso é um pouco do estilo deste Flamengo, do Tite. Não é um time tão avassalador que entra nas partidas para fazer 3, 4, 5, 6. Não é esse o estilo deste time do Flamengo. E eu acho que também tinha um componente do jogo de meio de semana da Copa Libertadores. O Flamengo jogou aqui, dosando um pouco de energia, talvez dê para dizer, porque ele também tinha um confronto, ou ele também tem um confronto muito importante um pouquinho mais adiante pela Copa Libertadores. E ele sabia também, respeitando, é óbvio, o adversário, a ótima campanha que fez o Nova Iguaçu, que um pouco abaixo das suas energias, ele conseguiria vencer o jogo. E foi um pouco disso, pelo menos na minha visão, que aconteceu aqui no Maracanã nesse jogo de hoje, mas a gente vai ter bastante tempo para secar e debater alguns detalhes do confronto também. É isso, o Raí vai ficar aqui no News com a gente para bater essa bola. Vamos usar esse tema Tite não tão avassalador ou que não gosta de goleadas para daqui a pouco. Eu acho que é um tema bom aí para o Tomás, para o Léo e para o Raí. Mas, Tomás, sobre isso que ele falou da partida contra o Milionários na terça-feira. O Flamengo já viaja amanhã, é um jogo importante, a estreia da Libertadores. O grupo do Flamengo na Libertadores é um grupo acessível, o Flamengo tem tudo para ficar em primeiro ali, sem muitos problemas, mas ano passado, por exemplo, o Vitor Pereira usou o time reserva no primeiro jogo da Libertadores por conta também dessas datas do Carioca, tropeçou e foi muito criticado depois porque o time quase classificou em segundo e teria problemas nas próximas fases da Libertadores. Acho que esse problema o Tite não vai ter, porque com 3-0 hoje, deve com força quase total para viagem e o jogo de volta está quase resolvido. É isso. Eu entendo até que quando já estava 2-0 e ele já tinha colocado ali o Vitor Hugo e acho que o Matheus prontos para entrarem, ele já estava pensando no jogo de terça-feira, antes mesmo da marcação do terceiro gol. E estava certo, porque ainda que, vamos dizer que o Nova Iguaçu fizesse um gol ali no final do jogo de hoje, o Flamengo levaria a vantagem do empate para o segundo jogo, tendo mais time, tendo toda a condição de vencer de novo o Nova Iguaçu, com todo o respeito ao simpático carrossel da Baixada, mas o Flamengo é muito mais time. E o Tite tem consciência disso. Então, acho que ele trabalhou de maneira correta. Concordo com o Raí quando ele disse que o Tite não tem essa mentalidade de colocar um Flamengo avassalador e acho absolutamente normal isso. Acho que o Tite é um técnico que sempre se preocupou mais com o sistema defensivo, mas que com o passar do tempo foi evoluindo profissionalmente e foi equilibrando um pouco mais as suas preocupações, né? Equilibrando a preocupação defensiva com a preocupação ofensiva. Mas ele é, em alguns momentos, pragmático. No segundo jogo contra o Fluminense, por exemplo, 0-0, com 30, 35 minutos do segundo tempo, a impressão que a gente tinha é que o Fluminense já estava entregue. E aí a torcida do Flamengo estava esperando alguma coisa diferente. Um Flamengo, de repente, buscando a vitória também no segundo jogo, apesar de ter até a derrota por um gol. Mas o Flamengo do Tite não iria fazer isso. O Flamengo do Tite ficou esperando o tempo passar, tocando a bola. Em alguns momentos até, a partir desse toque de bola, envolvendo o Fluminense, criando uma outra oportunidade, mas não partiu para cima do Fluminense para fazer também a vitória no segundo jogo. Isso aí, acho que para o Tite seria algo inconcebível, né? Arriscar, mesmo que fosse um pouquinho, tendo já a classificação assegurada. E foi a mesma coisa que ele deve ter pensado hoje com o 2-0. E, na verdade, mesmo ele pensando assim, mesmo com todas as alterações feitas no segundo tempo, o Flamengo só foi crescendo, só foi ganhando mais corpo, mais volume. Até um determinado momento em que com 3-0 o Nova Iguaçu estava entregue e o Flamengo também não ficou queimando o cartucho dentro de campo. Acho que o mais importante, pensando no Tite e me alongando um pouquinho aqui, é o que o Léo e o Raí já falaram sobre a mudança de posicionamento no primeiro tempo. Achei até surpreso, né? Fiquei surpreso, achei surpreendente o fato do Flamengo dar tanto espaço. Falei antes da transmissão que o Vasco da Gama teve muito espaço ali para contra-atacar com o Payet, pelo lado esquerdo do ataque, lado direito, né, da defesa. O Nova Iguaçu atacou, aliás, muito por... Estou falando de outra coisa agora. O Nova Iguaçu atacou bastante por ali, fazendo triangulações com o Bill, com o Maicon, que é um lateral que avança bastante, que é um jogador muito inteligente, e às vezes com o Carlinhos saindo da área, às vezes com um dos volantes. E aí o Nova Iguaçu repetiu isso, conseguiu muitas vezes ficar 3 contra 2 no lado direito da defesa do Flamengo, mas o Tite rapidamente corrigiu, técnico inteligente e experiente que é. Esse, para mim, é o destaque do Tite para a partida de hoje. Recentemente, deixa eu só contrapor com você, recentemente o Tite até deu uma entrevista, acho que foi para a Libertadores, para o canal oficial, e aí ele explica, hoje em dia eu sou um treinador mais equilibrado, eu me preocupo sim com o ataque, o Flamengo pode apostar que vai atacar sim, porque
é o que você falou, contra o Fluminense já houve reclamações e burburinhos da torcida. Pô, a gente pode ganhar de 2-0, a gente pode golear o Fluminense, e o professor não quer golear o Fluminense. E aí acho que o time já se acostumou com ele tanto, Léo, que no primeiro tempo faz um gol. E se fosse com outro treinador, ia ter mais, talvez, desespero, mais fome por fazer 2, 3 ainda no primeiro tempo. E aí faz o primeiro gol, não que abdica do jogo, mas controla ali, faz uma coisa mais inteligente, joga mais com a cabeça e com o pragmatismo. E aí as trocas dele também, volante por volante, não inventa muito para continuar ali na forma Tite de pensar. Poderia forçar mais, mas essa conta também pode chegar à medida que os meses da temporada forem passando. Então você gasta muito o seu cartucho antes da hora mais importante, pensando a longo prazo, que é o que o Tite tem feito com esse Flamengo, e que valeu para o jogo de hoje com toda certeza. É importante você dosar o quanto de energia você precisa para cada jogo. Ganhar um jogo de 3 ou 4, se você perder os 2 seguintes, a reclamação já vai ser a mesma e ninguém vai lembrar que há 2 jogos atrás você ganhou por 4-0. Então é importante pensar a longo prazo, eu acho que o Tite acerta nesse ponto. A alteração tática que ele fez para o jogo de hoje, eu penso que era para tentar criar uma superioridade numérica por dentro, na faixa central. Com o Luiz Araújo circulando, você podia ter, por mais que ele seja um ponta direita, você podia ter um losango de meio campo, com o Luiz Araújo sendo esse cara do lado direito, o Pulgar um pouquinho mais na base, o De La Cruz do lado esquerdo e o Arrascaeta na ponta. Se o Nova Iguaçu se defende com 2 linhas de 4, são 2 jogadores na faixa central. Se eventualmente esses dois não fossem uma dupla mais à frente, um deles poderia voltar, você teria com esse losango de meio campo, um 4 contra 3 no meio e o seu lateral agredindo o lado do campo quando um ponta não volta. Então você teria um 2 contra 1 contra o lateral adversário. O jogo do Tite passa muito por superioridades numéricas dentro do campo. Acho que a ideia era essa. Acho que ele não obteve sucesso nessa ideia, ele faz até um ajuste, uma mudança, e aí o Flamengo sobra dentro do jogo. Mas acho que a ideia por trás do Varela passar bastante, da amplitude pelo lado direito, e o Luiz Araújo trabalhar mais por dentro, acho que era mais ou menos por aí. Vamos com a tela então das estatísticas do jogo, para você ver aí o que foi a partida. Posse de bola, 61 para o Flamengo, 39 Nova Iguaçu. Chutes, 23 para o Flamengo, 9 no gol. 10 para o Nova Iguaçu, 5 no gol. Passes, 601, 360, quase o dobro aí de passes. Escanteios, 9 a 4 para o Flamengo. E faltas também, fez mais falta, 11 faltas a 5. Acho que isso é o retrato do jogo. O Nova Iguaçu até foi competitivo ou minimamente no primeiro tempo. Achei até que bom, 1-0 ali, tirando o impedimento do Pedro, ficar naquela forma 1-0. Acho que a gente esperava uma superioridade muito grande do Flamengo até no primeiro tempo. Isso também não aconteceu porque o Flamengo estava mais de boa, como o Tomás falou, não colocando muito o pé nas divididas. Mas o Nova Iguaçu, com o Carlinhos, pelo menos, não brilhou. E aí eu acho que tem a ver com esse negócio de futuro ex-clube, a mesma situação do Rômulo. É complicado, né, Tomás? Eu acho que é algo que poderia ser evitado, mas, Isa, num Maracanã lotado, você tendo a chance de disputar uma final, e mesmo contra o seu próximo time, contra a sua próxima torcida, você quer mostrar jogo. Eu sinceramente, aconteceu recentemente com o Palmeiras e o Rômulo, né, jogador do Novo Horizontino, que teve que enfrentar o Palmeiras e que já está contratado pelo Palmeiras. Ele fez uma partida super honesta, correu o tempo todo, como eu acho que o Carlinhos tentou. O problema é que do outro lado estava o Flamengo, que é um time muito competitivo, um time que marca bem. Não é fácil você se movimentar dentro da área, sendo ciceroneado, entre aspas, por Fabrício Bruno e Léo Pereira, que são 2 dos, 5 melhores zagueiros em atividade do futebol brasileiro. São muito bons, é difícil. Foi um jogo muito difícil para o Carlinhos. Ainda assim, ele conseguiu cabecear uma das primeiras finalizações da partida, tentou sair da área em alguns momentos para trabalhar com o Xandinho pelo lado direito, para trabalhar com o Bill pelo lado esquerdo, mas as coisas não funcionaram tanto assim para ele dessa vez. Eu acho normal, o ideal é não ter esse tipo de anúncio, ainda mais horas antes, né? O anúncio foi praticamente na noite de ontem, né? Ou quase na madrugada desse sábado, mas eu acho que ele já sabia.
Ele já sabia. Então, no íntimo dele, ele já sabia que ele ia enfrentar o próximo time dele, o futuro clube dele. Eu, sinceramente, procuro acreditar no ser humano e no profissional. Acho que o Carlinhos jogou, deu tudo que dava para dar hoje no gramado do Maracanã, mas as coisas não funcionaram tanto para ele. E seria uma vitrine propriamente para ele chegar com mais moral no Flamengo, já no meio de tantos craques. Raí, você que comentou aí sobre o Tite, ficou pertinho dele quase a partida inteira, esse pragmatismo, até que ponto a torcida vai ter paciência? Porque a torcida a gente sabe como é, né? Ganha. Antes o Flamengo não ganhava título, agora ganha. Antes o Flamengo perdia mais do que ganhava, agora só ganha. Então, a torcida não quer mais 1-0 ou 2-0. Quer 4, 5, quer show. E aí lembra Jorge Jesus. Então, até que ponto esse time vai ter paciência com o Tite, que até demorou para colocar o Bruno Henrique e quando colocou foi ovacionado? Olha, eu não sei se a torcida vai continuar lembrando tanto assim do Mr. Jorge Jesus, mas ele estava aqui, né? Ele estava aqui em forma de sósia, na verdade, né? Esse é um movimento muito curioso. O interessante de você estar em outros lugares, que não a cidade onde você mora, acompanhando o futebol, é que você observa um pouco da cultura local de cada jogo, né? Eu acho isso muito rico. Recentemente eu estive em BH para acompanhar a Supercopa do Brasil. Verdade que um duelo entre dois times de São Paulo, mas no dia anterior teve Cruzeiro e Atlético, por exemplo. E aí você consegue, né, andando pelas ruas da cidade ou nos bares e tal, acompanhar um pouco do que é a cultura, o que é a forma daquele torcedor torcer, acompanhar a sua equipe. E eu me recordo, por exemplo, de uma pessoa que eu conheci lá em BH, que estava muito insatisfeita com o trabalho do Felipão, por exemplo, né? E naquela época nem era um Atlético que tinha resultados tão ruins, não tinha perdido ainda o Clássico, né, por exemplo, mas ele identificava que o time jogava menos do que poderia, e aí mais adiante o Felipão acabou caindo. Aqui no Rio de Janeiro, nessas poucas horas, né, eu cheguei por aqui hoje para acompanhar o jogo, nessas poucas horas que eu estou por aqui, pude observar o comportamento de alguns torcedores, eu percebi um clima muito leve, de verdade, não teve em nenhum momento do jogo cobranças em direção ao Tite ou algo do tipo, mesmo quando o jogo estava 1-0 para o Flamengo, para que o Flamengo pisasse mais no acelerador e marcasse mais gols, não aconteceu. Foi um clima de apoio, de festa, né, dos torcedores que vieram aqui, quase 45 mil torcedores acompanharam o jogo hoje, que era com o mando do Nova Iguaçu, com feriado no meio, então também por isso o estádio não estava com a sua capacidade máxima, né, o ingresso também bastante caro, isso foi uma reclamação de alguns torcedores, mas de uma forma geral, estou dizendo pelo raio-x do que eu acompanhei aqui hoje, né? Não dá para falar do ano inteiro e os maiores desafios ainda virão. Libertadores, Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil também, mas hoje aqui no Maracanã eu senti um clima bem tranquilo, a torcida em paz com o Flamengo. Temos um trechinho aí dessa entrevista coletiva do Tite, também do César Sampaio. Já já a gente vai para o Maracanã com as nossas equipes. Vamos também trazer mais informações aí, a fala do Braz sobre esse trechinho final aí que a gente estava escutando, né, Mauro? É óbvio que é fundamental para este ano do Flamengo, né? Que aí também foi possível fazer algo como uma pré-temporada, um pré-trabalho aí para o Tite iniciar e já quando entrou no Carioca com a equipe principal também e dando de fato a sua forma e agora fazer a estreia da Libertadores, que acredito que seja um dos principais objetivos do ano, já com um time muito bem organizado. Isso acho que é fundamental para que esse trabalho já chegue assim como chegou, né? A campanha no próprio estadual mostra isso. Sim, você vê que ele elogia, e com toda razão, o técnico do Nova Iguaçu, merecedor mesmo, de todos os elogios, mas falar aí, ele não tem a estrutura que eu tenho. Óbvio que não tem, é muito diferente. E dentro dessa estrutura, inclua-se aí dinheiro para as contratações necessárias. Então, quando eles começam esse trabalho, no início do ano, falta o lateral esquerdo aqui, vamos buscar ali o Vinha. Agora quero mais um zagueiro aqui. Vai lá no Bragantino e pega o melhor que tinha lá. Enfim, montando o elenco e arrumando, porque são várias mesmo as competições e o Flamengo, claro, tem interesse e vontade de vencê-los. O ano passado foi muito ruim para o torcedor do Flamengo. A expectativa é que esse ano seja diferente, sim, com esse elenco nas mãos do Tite. E agora, é claro que ele também não podia fazer um discurso diferente. Eu ia chegar ali e falar assim, não, já vencemos, agora eu vou esquecer o dia 7, vou tratar só da Libertadores. Lógico que não, né? Ele falar que não está nada decidido. Eu acredito que esse sentimento não exista nem do outro lado, do Nova Iguaçu, que vai lá querer fazer um bom papel na decisão, quem sabe não perder, se puder ganhar de 1-0, então, nossa, será histórico e tal. Mas
Para não ir para os pênaltis, tem que ganhar de 4-0 do Flamengo, um time que não sofreu nenhum gol nesse campeonato com o Tite. Sofreu um gol quando estava com o Sub-20 do próprio Nova Iguaçu, gol de Carlinhos, que agora já pertence, inclusive, ao Flamengo. Então, assim, decidido isso está, acho que o Tite agora vai se preocupar mesmo com a Libertadores, mas um início muito bom, né? Ó, a primeira coisa é o seguinte, é o Campeonato Carioca. Pô, tá aí, já levou. Né? Tudo indica, 99,99% já levou. Aí, agora focar e ter elenco. Agora ele se preocupa e a primeira resposta dele, Glaucia, foi o seguinte, não, eu não treinei 14 dias porque eu não tinha 6, 7 jogadores aqui. Nas seleções. E isso ele vai perder com a Copa América. Então, por isso também esse tipo de reforço já pensando. Ele pode perder os 2 laterais. Trouxe o Vinha, que pode ir embora para a Copa América, e quem sabe o Ayrton Lucas convocado também. Aí talvez vá precisar de um terceiro lateral, que você vê, com um time riquíssimo de talentos, cheio de gente boa, talvez ainda tenha falhas, dependendo do período e de quais jogadores serão convocados. Ele já sabe que o Arrascaeta, De La Cruz, esses vão sair mesmo. Então ele pode perder e ir num período interessante, porque, se eu não me engano, isso deve acontecer depois das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí, quem tiver muito jogador cedido para as outras seleções pode ter algum impacto. Mas também é fruto de alguém que compra jogadores dos melhores da América do Sul. Né? Que investe e que pode investir. Então chega num momento de seleção, ele já teve do outro lado o Tite, sabe como é que é, o jogador quer ir, quer selecionável, etc. Mas isso é um assunto lá para junho ainda, né? Por enquanto, o Flamengo quer administrar esse começo de Libertadores muito bem e também no Campeonato Brasileiro. E Flamengo, Carlinhos, que ontem foi anunciado que já estava negociado com o Flamengo e hoje foi a campo pelo Nova Iguaçu. Tudo bem, seu Cícero? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Boa noite. Obrigado, boa noite para você também. Um beijo, dona Glaucia, um abraço aí para o nosso Mauro e para o Fã de Esportes. Tivemos aqui um público superior a 43 mil torcedores, né? Todos rubro-negros praticamente, os outros 778 presentes, além dos 43 mil, talvez nem isso fossem de torcedores do Nova Iguaçu. Com essa derrota, o Nova Iguaçu perdeu uma invencibilidade no Campeonato Carioca de 9 jogos. Eram 6 vitórias e 3 derrotas, eliminou na semifinal. O Vasco da Gama vinha de uma vitória de 1-0 contra o Vasco no segundo jogo da semifinal. Senti no vestiário, na coletiva do Nova Iguaçu, um clima de muita decepção, né, de frustração mesmo do técnico Carlos Vitor, né? Ele estava ali meio inconsolável com a atuação do time, né? Ele não gostou da atuação do time, achou que o time podia ter rendido mais. Mas o assunto também era, como vocês estavam comentando aí, o Carlinhos, né? Carlinhos, 27 anos, 1,95 m de altura, ex-base do Corinthians. Ele esse ano fez 15 jogos, contando com hoje 9 gols, e é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols. Ele chamou a atenção do Flamengo. Como o Flamengo perdeu, por enquanto, o Gabigol por 1 ano, né? 2 anos de suspensão, mais 1 ano na prática, só pode voltar em abril do ano que vem se a situação não for revertida, precisava de um substituto para o Pedro quando ele for para a seleção ou quando não puder jogar machucado ou suspenso. Eles analisaram bem o Carlinhos durante todo o Campeonato Carioca e aí o Tite, que parece já tinha trabalhado com o Carlinhos no Corinthians, né? Pelo que ele falou agora há pouco. E vamos ouvir então o técnico Carlos Vitor falando não só da derrota. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente, graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele me botava eu para treinar direto entre o elenco profissional. E isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. Fizesse um gol no Flamengo? Acho que tinha que comemorar, não tem jeito. A explosão do gol, né, é o mais importante. Nossa performance, o que aconteceu hoje, na minha maneira de ver, não interferiu em nada.
Foi realmente um ponto ao qual o Flamengo foi superior. Aconteceram algumas coisas que o Flamengo realmente mereceu a vitória. Temos um papo com relação a isso, mas foi muito tranquilo. Mãe do céu, o Flamengo tá sendo pela Band, óbvio, né? Com o nosso querido maravilhoso Tá Ligado. Pô, que legal, hein? 3-0, né, no Nova Iguaçu. Que bom, né? Que coisa maravilhosa. Jogou demais o Flamengo, né? Nossa, que pênalti. Mas que pênalti, hein? Nossa, foi muito pênalti, né? Nossa, quase quebrou a perna do Ayrton Lucas, né? Nossa, ele ganhou depois de 2 dias. Depois de 2 dias ele caiu. E os caras dão o pênalti. Faz uma linha de impedimento em cima do Pedro, zagueiro do Nova Iguaçu, que é inacreditável a linha que eles fazem. Pô, parabéns aí pelo título carioca. Parabéns. Fiquei muito feliz de ver o quanto que vocês do Flamengo jogaram muito. Nossa, vocês fizeram isso com o Nova Iguaçu? Acha justo isso? Parabéns aí. 0, Flamengo 3. E aí? Acabou o campeonato! Lá. Esporte, contra a essência do esporte, que é o gol. O gol é anulado por centímetros, milímetros ali, a ponta da chuteira, mas não tem o que discutir, né? Tem o que discutir? Se a linha não foi colocada no lugar errado, né, e pareceu que não, o ombro de um e a ponta da chuteira do outro, então a revisão demora um pouco mais porque ela é de fato milimétrica, mas esse é um lance que eu não tenho, como é que eu vou dizer, argumentos para discutir. Acho que a gente vai passear nisso o ano inteiro. Semana que vem é para o Nova Iguaçu, na outra semana é para o Flamengo contra o Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro, na outra é o Palmeiras, na outra é o São Paulo, na outra é o Santos. Se a linha foi traçada, se não foi, se estava um pouco mais para o lado, se estava perpendicular, se estava exatamente paralela à linha da pequena área, porque pode dar alguma confusão de angulação ali. Eu já vi gente falando que, nossa, a linha não está nem paralela da pequena área, mas é o que o Léo falou, se está traçada no local certo, é questão de milímetros, a gente ainda não resolveu essa questão de sobreposição, sabe, de largura da linha e tudo mais, e vamos ficar ao sabor ali do momento de quem traçou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu lembro que antes de começar a temporada falávamos muito, não só nessa temporada, nas anteriores, com a riqueza de elenco que tem o Flamengo, quais são as opções, onde pode mudar, onde que o técnico está errando ou não está acertando. Esse time do Flamengo, daqui para frente, qual é a dúvida? O que pode mudar? O que pode melhorar? Ou o Tite achou o time, vai assim? Eu sei que você defende muito o uso de 2 times, um para as Copas e um para o Brasileiro. Não parece ser essa a ideia do Flamengo, mas se você olhar o que tem à disposição hoje, o Flamengo contratou 2 jogadores nesse início de ano que já chegaram, estão cada vez mais se adaptando ao dia a dia do Flamengo, ao clube, que tem peso para assumir condição de titular, que são o Matias Vinha, lateral esquerdo, e o Léo Ortiz para a zaga. Então, são 2 jogadores que estão ali esperando a hora de, opa, o lugar é meu. No caso do Léo Ortiz, se a gente pensar que ele poderia entrar na vaga do Fabrício Bruno, isso aí sofreu um baque muito grande com a convocação do Fabrício Bruno para a seleção brasileira, e não só a convocação, ele jogou e foi bem na seleção brasileira. Você pode ter a sua opinião diferente, mas, no geral, compôs bem a zaga da seleção brasileira. Então, atrasa um pouco a questão do Léo Ortiz. E tem uma outra situação no jogo, do time do Flamengo, que é o Gerson. O Gerson teve um problema sério nos rins, passou por uma cirurgia, está se recuperando. Quando o Gerson estiver pronto, aí você tem 3 jogadores para entrar no time. Não estou nem chegando no caso do Gabigol, que ao que parece não é nada por agora. Mas é Léo Ortiz na zaga, Matias Vinha na lateral esquerda, Gerson no meio de campo. São modificações possíveis e prováveis ao longo da temporada. Em que momento da temporada a gente vai esperar o tempo correr para saber? É óbvio que o Flamengo vai ter desafios mais difíceis. Quando chega, vai avançando na Libertadores, começa o Campeonato Brasileiro, jogos mais complicados ou com adversários mais bem preparados do que esses do Campeonato Estadual. Mas esses caras que você citou, Vinha, Léo Ortiz, qual foi o outro? Gerson. Do jeito que está agora, eles vão ter que esperar acontecer alguma coisa, uma suspensão, uma lesão, porque não está acertado o time? Agora, tem uma coisa que inevitavelmente vai acontecer, que é a Copa América. Data FIFA, Copa América, né? Você vai ter a Copa América que vai tirar jogadores. E o Uruguai, por exemplo, é uma seleção que o Flamengo perde seu meio campo. Tende a ir longe na competição.
o Eric Pulgar também, quer dizer, são jogadores importantes. Aí você vai ter que contar um pouco mais com esse elenco. O Gerson, hoje, por exemplo, o Dela Cruz é um jogador que é absolutamente fundamental. Você tá, mas os números, eu vejo te falar, os números do Dela Cruz, pô, você ficar procurando números do Dela Cruz e não olhar para ele, o que ele produz, o que ele gera de jogo para o time, é muito fácil ver o que ele tem feito nesse time do Flamengo. Então, hoje é um jogador que, assim, o time ideal do Flamengo, onde eu vou colocar o Gerson? Eu não mexo no Dela Cruz, por exemplo, entendeu? Então, olha como é difícil realmente você encontrar espaço para outros jogadores. O Everton Cebolinha fez a jogada do segundo gol hoje, é um cara que desde que o Tite chegou ele foi renascido. Então é outro que você não consegue pensar no time sem ele. E como corre, tá em todo lado do campo, mais pelo lado esquerdo, mas aparece pelo lado direito. Sim. A gente fala pouco, mas está jogando cada vez mais ou é exagero meu? Não é exagero não, acho que desde aquela fase fantástica no Grêmio, em que ele foi para a Seleção Brasileira com o próprio Tite, foi para Portugal e lá não se deu tão bem, é sem dúvida o melhor momento que ele vive na carreira. Eu acho que assim, voltando o Gerson, na chegada do Dela Cruz, né, quando estava o Gerson no time ainda, ele tirou o Luiz Araújo. Talvez seja o elo mais fraco ali desse time, né, em termos de reconhecimento técnico. É um jogador que fisicamente entrega bastante, né? Não foi bem o caso hoje, mas em partidas em que há uma exigência maior de recomposição defensiva, ele está muito presente, né? Ele é um jogador que volta bem para marcar, ajuda bem na proteção ali pelo lado do campo. Mas, tecnicamente, se você colocar na balança, o Gerson voltando, você pode dar uma liberdade para o Dela Cruz para sair um pouco mais para o lado direito e qualificar o time, né? Porque o Gerson qualifica muito. Agora, é o que o Léo falou. Esse time vai sofrer mudanças fortes durante a Copa América. Então, é importante você ter jogadores que estejam prontos para entrar. Se você pensar que vai perder Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, você tem... O Flamengo está trabalhando aí, está voltando o Alan aos poucos, hoje entrou de novo. Tem o Igor Jesus, que tem jogado, tem dado boa resposta. Então, pensar talvez no meio-campo com 2 volantes um pouco mais fixos e o Gerson um pouco mais solto, pode ser, né? Tem o Vitor Hugo. São possibilidades que o Flamengo vai ter para pensar ali na frente em escalar o time durante a Copa América. Mas acho que o momento agora é pensar no time principal do Flamengo. Terça-feira tem jogo, estreia na Libertadores, fora de casa, contra o Milionários. É sempre uma Libertadores, é sempre fora. Tem uma altitude que não é das maiores, mas tem uma altitude, em Bogotá. Então o foco agora tem que ser esse. E essa vitória, da forma como foi hoje, não só pelo placar, mas como o jogo aconteceu, uma vitória que dá muita tranquilidade também pensando no jogo da volta. Sim. Porque aí sim você pode poupar jogadores. Porque, vamos lá, Libertadores tem jogo essa terça agora e tem jogo na outra semana. Sim. Então, outra semana é contra o Palestino no Maracanã. Né? Então, mas aí você tem 4 jogos em sequência. Se você sabe que contra o Nova Iguaçu a coisa está bem encaminhada, você pode botar uma escalação um pouco diferente contra o Nova Iguaçu, não abrir mão de todos os titulares, para já preparar o time para o jogo da semana seguinte contra o Palestino. São situações, né? São questões aí que o Flamengo vai ter que lidar a partir de agora, porque sim, vai entrar na maratona, e uma maratona com maior exigência dentro de campo. Eu estou vendo aqui Flamengo e Palestino, e aí depois o Flamengo vai para altitude. Essa é aquela braba, né? Terceira rodada dessa primeira fase, ele vai jogar em La Paz. Sim. Com o Bolívar. E nesse meio tempo tem uma estreia de Campeonato Brasileiro que penso eu que o Tite não vai querer saber de ficar negociando muito não, porque eu acho que o debate, é claro que o debate ele vai acontecer, mas o debate do que vai acontecer na Copa América, ele está até um pouco distante, porque você tem uma fase de grupo para resolver de Comebol Libertadores e você tem, se não me engano, são 9 rodadas de Campeonato Brasileiro até a pausa para a Copa América. Então, tem muita coisa ainda para você... Pausa não, né? Pausa não, ele continua. Pausa da utilização dos principais jogadores. Até aquela pausa ali. Então, eu acho que isso é um debate que vai ser para o segundo momento. Para esse momento, é muito mais uma negociação. Acho que o Tite, pelo jeito dele, não vai entrar com um time reserva alternativo semana que vem. Ele pode sacar 5 jogadores ali no segundo tempo para negociar. O Dela Cruz hoje ele já estava numa rotação diferente de outras partidas. Quem pega a estatística, como disse bem o Léo, pode até ver números semelhantes do Dela Cruz com qualquer jogo anterior. Só que a dinâmica dele em campo hoje já foi bem diferente. O Flamengo hoje constrói o resultado sem necessariamente precisar de Dela Cruz e Arrascaeta.
Ele necessita de um Luiz Araújo o em inversão, Arrascaeta longe Cebolinha de Pedro. das atuações mágicas, histórica, antológica dele, E o discreto, Flamengo, nem precisou, e o Flamengo né? controlando mesmo sem isso. Então, talvez na semana que vem se tira um jogador da formação inicial, se tira 3, 4 no segundo tempo. Até quem sabe, um jogo contra o Milionários em Bogotá, você tiver uma situação que você possa sacar alguém, ou abrir mão de alguém, ou ter alguém para fazer uma função. Acho que a negociação, o debate agora é muito mais esse do que exatamente lá de junho, quando você perde essas suas principais peças. Não sei, talvez se o Pedro não está no radar também de uma seleção para uma Copa América que vem fazendo. Sim. Você já tem os 3 de meio de campo. Você perdeu o seu meio campo titular, do jeito que você vem jogando, você perder, tirar os 3, tirar aquele seu setor central ali. Eu fiz um vídeo aqui ontem e hoje na live pré-jogo eu reafirmei: se o Flamengo entrasse em campo focado, mantendo o padrão de atuação do Campeonato Carioca, sem salto alto, sem soberba, como costumam dizer por aí, o Flamengo venceria esse jogo com tranquilidade e encaminharia o título. E não deu outra. Acabou o campeonato. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo jogou no ritmo de treinamento. Essa é que é a realidade. Parabéns ao Nova Iguaçu. Um trabalho fantástico do presidente Jânio Moraes, do Carlos Vitor, de toda a comissão técnica, de todos os funcionários do clube, dos jogadores. Trabalho histórico. Sensacional. Mas não dá para competir. É futebol? É futebol. Tudo pode acontecer. Aquele lenga-lenga, blá, 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 futebol, tal, jogo se ganha de campo. Legal. É verdade, mas é o seguinte, galera. O Flamengo do Tite, o time do Tite, em campo, hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. O time do Tite não levou gol no campeonato. O Nova Iguaçu, com o Carlinhos, fez um gol no Flamengo, mas era uma equipe dirigida pelo Mário Jorge e um time com jogadores do Sub-20 e jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Tite. No caso, o Pablo e o Thiago Maia, que inclusive já foram até negociados. E este foi o único gol que o Flamengo levou no campeonato. Quando o seu time principal, com o Tite na beira do campo, esteve em ação, o Flamengo não levou gol no campeonato carioca. Aí vem outra situação que é muito falada. O nível do campeonato é muito fraco, o campeonato é isso, o campeonato é aquilo. O campeonato carioca é disputado por 4 times grandes. E este time grande joga 3 clássicos contra os seus rivais. O Flamengo jogou contra o Vasco, empatou o primeiro, podia ter vencido e podia ter perdido, porque me lembro que aquele dia o Verratti perdeu 2 chances claras de gol, mas não levou gol. E depois, o Flamengo pegou o Botafogo, pegou o Fluminense, em 2 oportunidades. Aliás, o Fluminense pegou em 3 oportunidades. E não levou gol. E hoje, diante do Nova Iguaçu, a segunda melhor campanha do campeonato, o Flamengo, de novo, não levou gol. O Nova Iguaçu até tentou na entrada da área, teve chutes lá perigosos que deram trabalho para o goleiro Rossi. Hoje foi o jogo que o Rossi mais trabalhou aí nos últimos tempos, hein? Porque o Rossi tem dado uma moleza danada para o pessoal da lavanderia do Flamengo. O pessoal não lava o uniforme do Rossi, porque não suja, pô. Hoje não. Hoje o pessoal da lavanderia vai trabalhar. Alguns chutes ali na entrada da área que o goleiro teve que fazer intervenção, mas coisa muito pouca. O Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo. O Flamengo jogou no ritmo de treino. E aí vem a pergunta. Semana que vem, o Nova Iguaçu,
ele precisa fazer 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. E 4 para ser o campeão direto. E aí eu vou ser repetitivo, me desculpem. O Flamengo do Tite não levou nenhum gol no campeonato. Só levou um gol o time dirigido pelo Mário Jorge. Ou seja, galera, futebol é incrível, futebol ele permite viradas épicas e memoráveis, permite que o mais limitado vença o mais forte. Mas neste caso, e com o foco que o Flamengo está, a única chance do Nova Iguaçu para domingo seria uma crise interna gravíssima. Os jogadores não gostando do técnico, problemas entre comissão técnica, jogadores, diretoria, crise interna. O Flamengo, como já esteve muitas vezes nos últimos tempos e acabou perdendo títulos por causa disso, numa zona danada, aí o Nova Iguaçu teria alguma possibilidade. Mas neste momento, com o Flamengo do Tite do jeito que está, focado, com a ambição de ganhar taças em 2024, depois do que aconteceu em 2023, acabou o campeonato, pô. E com essas palavras aí do João Guilherme, encerramos aqui o vídeo, né, galera? O Flamengo conseguiu construir uma vitória muito, muito boa. Não precisou jogar muita coisa, não precisou colocar aquela intensidade muito grande, não precisou de nada disso, né? Porque o time do Flamengo é realmente um time muito forte, né? Entendendo também, terá um desafio um pouco complicado no meio de semana, né? Altitude. Mas a grande verdade é que o Flamengo não precisou de muita coisa, conseguiu vencer de 3-0, né? E destaque para o Pedro, porque o Pedro, meu Deus do céu, joga muita bola. Poderia ter feito 3 gols, né? Se não fosse o primeiro gol ali, anulado. Mas é um jogador assim que você vê a qualidade do cara, né? Vê quando o cara joga muita bola, quando ele não precisa de muitas oportunidades para marcar. Mas se posiciona muito bem, tem muita habilidade, entendeu? Chuta muito bem também, habilidoso. Então, cara, é difícil parar um time que tem qualidade em todas as posições. E tem um artilheiro ali que se você vacilar, ele vai meter gol de perna direita, vai meter gol de cabeça, vai se posicionar bem, vai encontrar um drible, vai encontrar um passe, enfim, é um jogador muito diferenciado, entendeu? Então o Flamengo conseguiu jogar muita bola, né? Conseguiu aproveitar as oportunidades e poderia ter feito sim mais. Poderia, se quisesse, mas não é o estilo muito do Tite querer golear os times assim e tal, né? Ele preza muito, né, por jogar um futebol mais pragmático, mas com o time do Flamengo, mesmo sendo um jogo pragmático, o Flamengo consegue, né, jogar muita bola, consegue encontrar ali alternativas e consegue jogar bonito de certa forma, né? Claro que dá para jogar muito mais bonito do que isso, mas também teria que se expor um pouco mais, e aí o Tite não quer isso. Então, por isso que o Flamengo também segue aí com a melhor defesa do campeonato e do Brasil também, porque não sofreu gol ainda com o time titular. Então é realmente assustador imaginar que um time tem feito aí essa campanha, né? Vai entrar com muita moral, né, nos próximos campeonatos. Claro que vai sofrer gol de certa forma, mas deve ser sim, né, esse ano eu acredito, a melhor defesa do ano. Eu acredito, vai ser muito difícil fazer gol nesse Flamengo. Com esse futebol aí, vai ser muito difícil. Então é isso, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, seu comentário que é muito importante. E esse foi o vídeo aí, galera. Tamo junto e até o próximo.